impessoalidade. Se eu te perguntar o que é ser impessoal, é cometer um ato ou exercer um ato, cometer um ato é estranho, né? Exercer um ato atendendo a um interesse que não seja pessoal. Se eu estou dizendo que é o princípio da impessoalidade, que é o princípio da administração pública, você deve presumir que, olha, eu, na hora de emitir o ato, eu, agente público, preciso ser impessoal, não posso colocar interesses pessoais em jogo. Corretíssimo. O princípio diz isso. Mas em vez de colocar este conceito aqui, que é até um pouco óbvio, eu vou colocar 3 características determinantes do princípio da impessoalidade. E por que eu vou fazer isso? Porque a prova, pessoal, a prova nos emburrece um pouco. Professor, como assim? A prova nos emburrece? Porque na prática é muito difícil você visualizar um ato que viola só um princípio. Geralmente o mesmo ato é capaz de violar vários princípios, a depender do erro que esse cara cometeu, ele viola todos os princípios. Mas o que a prova faz? A prova coloca um caso concreto, textão, e quer um princípio como resposta. Se você for inteligente, ou for mais inteligente que a prova na hora da prova, você vai falar assim, não tem resposta. Mas o que você quer? O cargo. Você vai deixar em branco por vaidade. Não tem resposta, nem vou marcar. Aí você perde a questão, não passa no concurso, né? Você não vai fazer isso. Você vai brigar com a prova. Mas é comum você pegar uma questão dessa que não tem resposta. Porque na prática mesmo, a rigor, esses textões ali, ó, trazem violações de mais de um princípio. Mas ainda assim a prova quer um como resposta. Aí isso que eu digo que é emburrecer um pouco. Emburrece junto com a prova. Tá bom, prova. Um caso desse tamanhozão aqui violaria mais de um princípio. Mas se você quer só um como resposta, eu vou tentar identificar para onde você está me direcionando no enunciado. Você está me direcionando mais para eficiência, mais para impessoalidade. É por isso que, em vez de colocar o conceitinho de impessoalidade, a impessoalidade a não atender interesses pessoais na emissão do ato administrativo. Em vez de pôr um conceitinho assim, eu vou pôr as 3 características, porque conceitinho de impessoalidade não te ajuda na prova. Mas saber as 3 situações que caracteriza impessoalidade, isso te ajuda em prova. Vamos lá. Primeira característica, vedação à promoção pessoal. Vedação à promoção. Até fiquei em dúvida se tem essa crase aqui, mas vou manter. Vedação à promoção pessoal. Meu peito tinha ficado horroroso. Vedação. Agora vou ter que botar em todos, né? A discriminação. E atender ao interesse público. Atender ao interesse público. Então, por impessoalidade, eu numerei aqui e não numerei adiante, né? Como você sabe que você vai copiar depois, fica tranquilo aí. 1, 2, 3 características. 3 características. Atender ao interesse público talvez seja a mais clara, né? Porque se eu deixo de atender o interesse público, qual é o interesse que resta? Pessoal. E todo ato administrativo visa atender qual interesse? Interesse público. A própria administração, no sentido subjetivo sujeitos, no sentido objetivo atividade, voltado a atender o interesse público. Então, se eu não atendo o interesse público, eu, por corolário lógico, estou atendendo ao interesse pessoal. Estou atendendo ao interesse pessoal, estou violando o princípio da impessoalidade. Então, esse é o mais tranquilo, atender ao interesse público. Do contrário, o interesse atendido, se não é público, é pessoal. É pessoal? Aí não pode, aí é um ato inválido. Vedação à promoção pessoal. Isso não é a mesma coisa do contrário do outro, não? Não necessariamente. Vamos imaginar o seguinte.
João Dória agora, né? João Dória, prefeito lá de São Paulo, está aí nas mídias, né? Prefeito midiático. Digamos que, o João Dória que me desculpe, tá? Só um exemplo, por favor, né? Não me leve a mal, não me processe. Isso é um exemplo, liberdade de cátedra, né? Liberdade de ensinamento aí. Digamos que, hipoteticamente, isso não aconteceu, pelo menos por enquanto, no dia que essa aula foi gravada, tá, pessoal? Isso não tinha acontecido ainda. Eu acho que não vai acontecer, o Dória não é bobo. Mas digamos que João Dória, lá, o prefeito da mídia, o prefeito da vez, vai inaugurar um viaduto lá em São Paulo, faz um viaduto enorme. E os monumentos públicos, bem como viadutos, pontes e demais monumentos, né, eles possuem nomes, né, de figuras históricas marcantes. Né? A gente tem o viaduto Mauro Borges aqui em Goiânia, os fundadores aí da capital. Enfim, o Dória, como é um cara midiático, o Dória, do meu exemplo, fala o seguinte: olha, esse viaduto ficou lindo, eu quero que seja a minha marca registrada aqui em São Paulo. Eu quero que lembrem da minha excelente gestão aqui em São Paulo. Então coloca aí para mim, viaduto do João Dória. Coloca aí para mim. Só mete um letreiro lá, 3x3, viaduto João Dória. Ele deu o nome dele na gestão dele para o viaduto. Reitero, isso não aconteceu, se aconteceu eu não sei, não fiquei sabendo, acredito que não aconteceu e até a data dessa aula isso não tinha acontecido, não acho que venha a acontecer, isso é um exemplo hipotético. João Dória, coloca lá, nome da ponte. Pode ficar com esse nome, tá tudo certo, pode ser assim, bacana, vida que segue, viaduto João Dória, lindo, parabéns. Não, senhor, não, senhor. Quando o João Dória faz um viaduto com recurso público e coloca o nome dele no viaduto, ele está usando a administração pública, a máquina pública, o dinheiro público para se autopromover. E assim está violando o princípio da impessoalidade. Então, 3 características, 3 formas de se violar a impessoalidade. A primeira já falamos, mais tranquila, ela é mais genérica, né? Abrange todos os demais exemplos. E voltamos aqui, pulamos para a primeira hipótese, vedação à promoção pessoal. Se o João Dória coloca o nome dele no viaduto, ele está se promovendo por meio da administração pública. Não pode. A profissão mais direta eu vejo aí é a obra feita pela Prefeitura de São Paulo. Isso já não é promoção pessoal. Pelo contrário, isso é atendimento ao princípio da publicidade. Está mostrando que aquela obra foi feita com recursos da Prefeitura. Isso não é problema, tá? Obra do governo, obra da União, isso não é promoção pessoal. Aqui no estado de Goiás, há muitos anos mesmo, um determinado governador pintou todos os órgãos públicos da cidade, bem como as viaturas e carros oficiais, de uma única cor, que era a cor do partido dele na época, que também só tinha uma cor. Vou nem dizer qual a cor, para não polemizar politicamente, mas pintou tudo de uma cor só, que coincidentemente era a mesma cor do partido ao qual ele era filiado à época. O Ministério Público de Goiás provocou o Poder Executivo dizendo o seguinte: o Executivo, o que você está fazendo aí, cara, é promoção pessoal. Aí ele, mas o que tem a ver? Eu sou dessa cor? Não sou. Como promoção pessoal? Ô sujeito, nós, Ministério Público, não somos trouxas. Você está promovendo o seu partido. Promovendo o seu partido, você está fazendo uma promoção, sim, de índole pessoal. Então, faça favor para nós, repinta tudo. Ele repintou rindo, até porque todas as atas distintas usadas foram dinheiro meu e seu, né? Ele não está nem aí, for para repintar 30 vezes ao dia, problema nenhum, né? É nosso dinheiro rasgado mesmo. Esse sujeito foi lá, né? Sujeito que inclusive ainda é político, mas ele foi lá e repintou tudo. Eu nem sei, de repente ele nem teve a intenção mesmo de promover o partido, mas promoveu, teve que repintar os órgãos públicos e os veículos oficiais do município de Goiânia. Então vejo que promoção pessoal ficou claro. Vamos para a vedação à discriminação. Vedação à discriminação. Vocês me corrigem aí em relação à crase aí. Pesquisar isso. Deu branco, né? De vez em quando dá branco na gente. Vedação à discriminação. Vamos imaginar o seguinte. A gente tem aqui o nosso diretor de gravação, diretor de estúdio. Você esqueceu o nome do teu cargo. Badu, qual que é o seu cargo, cara? Você é diretor do quê? A gente tem um Badu aqui, que é pelo menos o meu diretor de estúdio. O Badu dirige esta gravação.
Mas o Badu, que é muito talentoso nisso, eventualmente mudou de carreira. O Badu falou assim, ó, cansei disso, eu vou prestar concurso público, vou ganhar muito menos, porque o concurso tem teto, na carreira que ele está ele não tem teto, né, pode ganhar aí além, mas ele resolve aí prestar concurso público e o Badu é aprovado no concurso de, imaginar aqui, vamos colocar fiscal da vigilância sanitária? Ah, pode ser, fiscal da vigilância sanitária. Badu, infelizmente, você vai ganhar muito menos do que você ganha aqui, mas beleza, né? Tudo é um degrau, passo a passo, um concurso por vez. O Badu virou fiscal da vigilância sanitária. Lá está o Badu em um dia de trabalho, fiscalizando os supermercados na Avenida X aqui de Goiânia mesmo. Entrou num supermercado, recolheu ali algumas latas de achocolatado em pó, entrou no supermercado vizinho, recolheu também ali algumas latas, está lá inspecionando. Pô, tal, beleza, está conservado, está tudo certo, data de validade, não, essa passou, opa, vencida, opa, 3 latas vencidas aqui. Olhou no outro, opa, 3 latas vencidas. Supermercados do mesmo porte, né, com a mesma veiculação ali dos mesmos produtos, ambos tinham o mesmo número ali de latas de achocolatado em pó vencidas. Nenhuma das duas tinha uma prática recorrente nesse sentido, nenhuma das duas nunca tinham sido autuadas, as duas tinham o mesmo tempo de mercado, totalmente iguais, só mudava o dono. Um desses supermercados era meu, não tem supermercado, tá? Nem quero ter também, é um exemplo mais uma vez. E o outro supermercado é José X, né? Pessoa qualquer aí, não que José seja o nome de qualquer, mas José é um nome comum, mais fácil a gente associar genericamente, né? Então, José é o nome de um mercado e eu sou o dono do outro. E Badu é o fiscal. Aí o Badu vira para o José e fala assim, você está multado aqui, está autuado, estou lavrado auto de infração, pagar uma multa de X, né? R$1.000, sei lá, enfim. Olhou lá a lei, né? A lei local, autuou o sujeito. Aí virou para mim, você também... Ô, rapaz, você é o professor do Realiza, o professor Luiz, eu dirigi vários vídeos seus. Pô, Luiz, você é meu brother, cara. Não, bate aí, pega na minha mão, dá aquele abraço, aquela coisa toda. Luiz, faz o seguinte, cara, deixa isso pra lá, isso é besteira, joga fora essas latas aí, cara, joga fora isso daí. Mas beleza, tamo junto, vou rasgar essa multa aqui. Ó, pegou alto, eu rasgo a multa, joga no lixo. Falou, Luiz, tchau. Ó, Zé, fica esperto que eu vou voltar, hein? Vou fechar essa porra desse seu supermercado. Opa, não pode xingar, né? Vou fechar esse teu supermercado. E o outro não, o mercado do professor Luiz, ele deixou tocar tranquilo, porque eu já fui professor, né? Ele trabalhou comigo aqui no Realiza e falou, não vou, o cara é meu chegado, não vou prejudicar o professor. Quando o Badu, vamos voltar agora para a pessoalidade, né? A gente está trocando ideia à toa não, isso aqui é um exemplo do princípio. Quando o Badu opta por não autuar o professor e autuar o José, não multar o professor e multar o José, quando os dois estavam nas mesmas condições e circunstâncias, quando os dois deviam igualmente serem alcançados pelo ato administrativo da multa, o que o Badu fez? Discriminou. Ele discriminou quem seria alcançado pelo ato e quem não seria. Ele discriminou quando não deveria discriminar. Os dois deveriam igualmente ser multados. Os dois deveriam ser alcançados pelo ato administrativo da mesma forma. Se Badu escolheu não multar um e escolheu multar o outro, ele discriminou quem vai ser alcançado pelo ato e quem não vai. Ele pode fazer isso? Não pode. As circunstâncias eram as mesmas, a lei impunha, no caso, a multa para os dois. Era mandamento legal. Ele escolheu multar um e não multar o outro. Isso é uma discriminação. E o princípio da impessoalidade traz como um dos seus exercícios a vedação, ou seja, é vedado discriminar. Este ato do Badu violou a impessoalidade. Portanto, Badu, você não faça isso não, cara, que você vai se lascar, hein? Vai tomar um pádio, tá errado, não faça isso não. Se for o meu supermercado, você até fecha, não tem problema não. Não vou compactuar
com essa política contrária à vigilância sanitária. Pessoal, então há uma violação à impessoalidade aí. Vou mudar totalmente o exemplo e continuar na mesma característica, vou até sair da frente dela, na mesma característica que é a vedação à discriminação. Você que é concurseiro, você se depara com bastante discriminação no negócio chamado edital de concurso público. Os editais dos certames, eles trazem uma série de discriminações, né? Nem todos, né? Mas a grande maioria dos editais trazem pelo menos, a grande maioria traz, perdão, pelo menos algum tipo de discriminação. E os editais de polícia militar, ou de carreiras policiais, não só militar, né? A própria PRF, PMDF também, esses editais, eles trazem discriminações mais acentuadas ainda. Por quê? Porque ele diz, olha, não pode ser agente, o cara que for assim, assado, tal altura, e não sei o quê, e a coluna assim, não pode ter o desvio de não sei o quê, não pode ter não sei o quê, o dente tem que botar torto, uma série de discriminações. Qual que é a regra? A regra é que o cargo público ele é amplamente acessível a todos os brasileiros. Todo mundo tem direito, em regra, de tentar um cargo público. Quando o edital diz que, olha, você não pode ser esse cargo aqui. Você não pode prestar esse concurso aqui. Quando o edital faz isso, ele está discriminando. Ah, professor, não entendi. Então quer dizer que os editais eles violam a impessoalidade, está tudo certo? Eles trazem exceção à impessoalidade. E quem define se pode ou não pode ter essa exceção? Se é válido ou se não é válido? Esse princípio está onde? 37 caput. Caput do quê? Da Constituição. Quem é guardião da Constituição? Da palavra final em matéria constitucional no Brasil? Supremo Tribunal Federal. O STF várias vezes foi chamado a se manifestar a respeito da discriminação que os editais fazem, sobretudo de carreiras policiais. Isso se posicionou. O STF deu 3 critérios para que a discriminação do edital seja válida, seja permitida. 3 critérios. Primeiro, vou até colocar no quadro para te ajudar. Discriminação. Vou pôr aqui, ó. Observação. Edital de concurso. Edital concurso. O STF deu 3 critérios. Olha eu invadindo o espaço da moralidade. Não vai chegar até aqui não. 3 critérios. Primeiro, vem comigo aqui. Previsão legal. Ou seja, não basta que a discriminação esteja no edital. Tem que estar na lei também. Segundo, pertinência com a função. Não basta que esteja na lei e no edital. Tem que ter o mínimo de relação com a função. Para exercer aquela função, eu preciso exigir características especiais do sujeito que está pleiteando o cargo? Opa, preciso. O cargo exige isso. Então, tudo bem. Pertinência com a função. E o terceiro, pessoal, razoabilidade. Razoabilidade. Necessidade, adequação e razoabilidade em sentido estrito. Razoabilidade. O que significa isso? Por mais que tenha previsão no edital, por mais que tenha previsão legal, e por mais que tenha pertinência com a função, tem que ser razoável. Não vá exigir coisas absurdas. Pensa comigo. Edital da Polícia Militar, cláusula 32. Vai ser aprovado no concurso e selecionado para a fase final do curso de formação o sujeito que tiver maior resistência para tomar tiro e não morrer. Imagina essa cláusula editalícia. Vamos além, imagina, Polícia Militar e então estadual, imagina um estado bem maluco, com um legislativo bem pirado, que elabora uma lei prevendo isso. Alcançamos o primeiro requisito, previsão legal. Tem pertinência com a função? É estranho, mas pertinência tem, de fato o policial militar, né, ele está mais sujeito ali a eventualmente
levar um tiro, né, do que outras profissões por aí espalhadas. Então tem alguma relação com a função sim. Mas é razoável exigir isso? É razoável exigir que você tenha maiores aptidões a tomar tiro e não morrer? Como é que prova isso? Pensa. Ah, você passou em todas as fases? Passei. Não, falta só essa fase final aqui, do tiro, né? Estica o braço aí. Aí, dá um tiro. Fica aí pingando sangue. Jorra pouco, né? Tá bom, você vai demorar a morrer, aprovado. Imagina uma situação esdrúxula dessa. Não é razoável. Não é razoável. Os critérios que o STF decidiu para permitir uma exceção à impessoalidade são cumulativos. Tem que ter previsão legal, não basta o edital, tem que ter pertinência com a função, tem alguma coisa a ver com o cargo que ele vai exercer? Tem, então pode, mas ter razoabilidade. Tatuagem caiu porque não estava aqui. Tatuagem, o STF não ficou convencido quanto à pertinência com a função e, sem dúvida nenhuma, não concordou com a razoabilidade. Não entendeu razoável que o sujeito possui uma tatuagem seja requisito para ele não exercer uma função policial. Não faz sentido algum na cabeça do STF e tendo a concordar, isso é progressista, né? Isso é um preconceito que não faz sentido algum. O sujeito não ter tatuagem, não poder ser policial. Isso é um absurdo. Isso não te prejudica em nada como policial, como profissional, como servidor público. Então assina embaixo. O professor não está aqui para dar opinião, né? Mas assina embaixo dessa decisão do STF. Assim a gente fecha, pessoal, impessoalidade e passa agora para o próximo princípio, moralidade. Vamos lá. Moralidade é o que a gente chama de conceito jurídico indeterminado. Conceito jurídico indeterminado. O que significa conceito jurídico indeterminado? Não há uma definição clara, precisa e absoluta. Moralidade é isso, ponto e acabou, não tem nenhuma dúvida. Não há. Não existe uma definição pronta e acabada, encerrada, do que é moralidade para fins do 37 caput. Não há. Não há. O que há é um debate a respeito do que pode ser e não ser moralidade. O que é essa frase? É objetiva e não subjetiva. A moralidade é objetiva e não subjetiva. Professor, isso eu sei. Está escrito, eu sei ler. Eu quero que você explique. Explico. Moralidade subjetiva é de âmbito subjetivo. É no seu âmago. É o que o seu coração diz. É o que a sua criação diz, o que sua mãe diz, seus valores dizem. Isso é moralidade subjetiva. No seu âmago, no seu interior, o que é moral e o que é imoral. É coisa para a filosofia discutir. Moralidade objetiva são regras de conduta. Regras de conduta. Mínimo ético. Mínimo ético. Como que na prática os julgadores identificam essas regras de conduta, identificam esse mínimo ético? Ponto de partida, o que é óbvio para todo mundo. É óbvio dizer que roubar bens públicos no serviço público é imoral? É óbvio dizer. Não importa a sua criação, a minha criação, a sua concepção de bom, a minha concepção de bom, não influi aí. Todo mundo sabe que roubar é errado. Corrupção, desviar dinheiro da saúde, receber propina, isso é um mínimo ético. É um mínimo ético. É uma noção de conduta que é compreensível pelo homem médio. Você não precisa ter um conhecimento apurado, um conhecimento técnico, ser um administrativista para saber que aquilo é ou não é moral. Então é um mínimo ético que um homem médio é capaz de compreender. E além disso, isso é um desdobramento um pouco mais moderno, os juízes, para aplicar a moralidade no caso concreto, têm observado os estatutos, as regras de conduta previstas nos estatutos. Por exemplo, o servidor público federal, aquele que não possui um estatuto específico próprio, ele se reputa à Lei 8.112 de 1990. A Lei 8.112
traz situações que o sujeito não pode agir. Melhor dizendo, traz condutas que o sujeito não pode ter. Ó, não pode fazer isso, não pode fazer isso, não é sancionado, senão vai tomar advertência, suspensão, até demissão. Isso é o que a gente chama de regras de conduta. Esses estatutos, essas leis das carreiras, trazendo essas regras de conduta, elas passaram a incorporar o que se entende por moralidade. Então, violou uma dessas regras de conduta, viola o que se entende também por moralidade.